O hino da harpa cristã. Amém? Amém? Glória a Deus. Plena paz e santo gozo, venha de meu Jesus, pois eu ri em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor de sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Deus, aleluias. Temos que louvar esse grande Rei, irmãos, adorar Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso louvor, amém? Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este dia, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, em Tua casa, chamada Casa de Oração, Pai, onde juntos, como igreja, nos reunimos, Pai, para Te adorar, para Te louvar, para bendizer o Teu nome, Deus, e para dizer que Tu és bom, Senhor. Muito obrigado, Deus. Vem conosco nesta noite, Pai. Fala aos nossos corações, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz, Pai. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 103. Salmo 103. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, o Salmo de Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quanto dista do oriente e do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá dali em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Temos que bendizer o Senhor, meus irmãos, nos alegrar no Senhor, exaltar o seu santo nome, bendizer a Ele, que é digno de ser louvado, de ser adorado, né? E esse Salmo de Davi, tem 2 versículos aqui que ele nos relembra, né? Que nós não possamos esquecer de todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, né? Como o povo de Israel, quando ele diz aqui que ele revelou-se a Moisés e aos israelitas, mas eles esqueceram do Senhor, né? Quando ele diz aqui, no verso 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, né, irmãos? Quantos benefícios Deus fez ali ao povo de Israel, libertando do Egito, né? Tratando com eles ali no deserto, trazendo a comida, o alimento, a água, protegendo eles dos inimigos. E o Senhor diz aqui, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E no versículo 18 ele diz assim, para com os que guardam a sua aliança. Eles não guardaram a aliança com o Senhor. Por isso não entraram na terra prometida. Nós temos que esperar no Senhor, confiar, ter esperança, porque um dia o Senhor retornará a esta terra para nos levar. Amém? E ele continua dizendo no verso 18, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Temos que nos lembrar do nosso Deus, irmão. Não podemos nos esquecer do Senhor. Ele é a nossa salvação. Ele é nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Como podemos nos esquecer do nosso Deus, que pagou um preço ali na cruz do Calvário por cada um de nós? Como podemos esquecer disso? Possamos nos lembrar
a cada dia, a cada manhã, cada amanhecer, que possamos nos lembrar do nosso Deus e dar glória a Ele. Amém? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Deus, por este momento precioso, que é a leitura da Tua palavra, Deus. A Tua palavra que é vida, Senhor. A Tua palavra que nos sustenta, Deus, na caminhada. Deus, muito obrigado, Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Precisamos do Senhor, Pai. Sem a Tua presença em nossas vidas, nada acontece, Pai. Oh, Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor. Não nos deixe esquecer, Pai, de nenhum benefício do Senhor em nossas vidas, Pai. Desta tão grande salvação, Pai, que nos alcançou, Pai. E que hoje estamos aqui de pé, Deus. Muito obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão nesta noite, Pai. Recebe o nosso louvor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua falando conosco nesta noite, Deus. Desde já eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos estar adorando ao Senhor nesta noite, né? O pastor Paulo estará adorando ao Senhor. Está com oportunidade. Amém? Glória a Deus. Senhor, por estarmos na casa do nosso Deus para adorar o seu nome, porque sabemos que Ele está neste lugar, e o Senhor, Ele recebe a nossa adoração de forma individual. Ele escuta o nosso louvor, a nossa adoração, e glória a Deus, porque servimos a um Deus vivo, a um Deus que se relaciona com o ser humano, que Ele espera ouvir da nossa boca uma palavra de gratidão, uma palavra de louvor, de adoração. Aleluia. Não só pelo que Ele tem feito, mas pelo que Ele é, pelo que Ele representa para cada um de nós. E nós, quando chegamos aqui neste lugar, chegamos com este propósito de adorar o seu nome, de dizer que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Então vamos adorar o Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vamos dizer, vem o Senhor, minha vida oferecer. Aleluia, Jesus. Como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Foi para te
que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, Jesus. Estar ao teu lado. Declare isso para Ele. Estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Isso seja o nosso desejo. Sempre estar ao lado do Senhor. Sempre estar na presença do Senhor. Cada oportunidade que Ele tem nos dado, estejamos na presença do Senhor, adorando o seu nome, porque Ele é merecedor. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por esta oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar passando pelo momento do ofertório. Neste momento, a oportunidade está com a irmã Paula. Graça e paz a todos os irmãos. Quão bom é, né, estarmos aqui presentes, reunidos na presença de Deus, depois de uma semana tão turbulenta que foi na minha vida, né? Mas dou graças a Deus por estar aqui juntamente com vocês, porque é tão ruim quando a gente está em casa, e principalmente quando é por enfermidade, que a gente não pode estar, né? Quando ainda dá para vir, a gente ainda vem. Agora, quando não, o Senhor sabe de todas as coisas. Vamos adorar o nosso Deus. Gostaria que os irmãos ficassem de pé. Vamos ofertar ao Senhor, né? Com nossos dízimos, ofertas e louvores ao nosso Rei. Amém? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És
ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade e as tuas misericórdias, ó Pai, sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Pai, muito obrigada, porque estamos aqui reunidos, ó Pai, em um só propósito, Senhor, de te adorar, de te louvar, Senhor, e exaltar o teu santo nome, Pai. Pai, ser com aqueles que se encontram em casa neste momento, Senhor, por algum motivo, Senhor, qual só o Senhor sabe, Senhor. Aqueles que estão desanimados, ó Pai, traz esperança para essas vidas, ó Deus, sabendo que só o Senhor é Deus na vida de cada um deles, ó Deus. Pai, vai renovando vidas, Jesus, restaurando vidas, ó Pai. Pai, que vidas sejam libertas, ó Pai, para a honra e glória do teu santo e amado nome, Jesus. Pai, vai libertando aqueles que precisam ser sarados e curados nesta noite, Pai. Pai, também eu já entrego a vida do meu esposo em tuas mãos, Senhor, que está ali no trabalho, Senhor Jesus. Cuida dele, Senhor, livrando e guardando com os seus anjos, Deus, ali naquele lugar, Pai. Pai, também te apresento cada irmão que está aqui nesta noite, Senhor. Abençoa, Senhor, derrama graça, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, que estão aqui, Senhor, com um propósito no coração, ó Pai, de receber a tua palavra na vida deles, ó Deus. Assim também, Senhor, ser com o nosso pastor, ó Pai, que ele venha transmitir a mensagem da noite, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Renova nossas forças, ó Deus. Dai-nos ânimo, Senhor, para prosseguir nos teus santos caminhos, Senhor. E, Senhor Deus, dai-nos visão para que vidas, ó Pai, possam se render mais aqui neste lugar, Senhor. Para que vidas, Senhor, sejam restauradas aqui na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, eu já te peço e te agradeço. Eu oro, Senhor, e louvo a ti, que estamos todos agradecidos, ó Pai. E te agradeço, Senhor, por mais um ano que o Senhor me permitiu, ó Deus, de estar aqui, Senhor, de pé, Senhor, diante de ti, ó Pai. Que assim seja também, Senhor, na vida de todos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos estar orando neste momento. Curvem suas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos na Tua presença, Pai. Agradecendo, Deus, primeiramente, Deus, por nossas vidas, Pai, que o Senhor tem salvado, Pai. Muito obrigado, Pai. Quantos benefícios o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Recebe a nossa gratidão nesta noite, nosso louvor, Deus, nossa oração, Pai. E nesse momento também nós queremos te apresentar, Deus, nossas ofertas, os nossos dízimos, para serem consagrados a Ti nesta noite, Pai. E assim nós o fazemos e consagramos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus por Ele nos fazer chegar aqui neste lugar para adorar o Seu nome, para exaltá-lo, porque Ele é digno de todo louvor. E hoje culto de doutrina, culto de ensino da palavra do Senhor.
né, começaremos mais um estudo. Estávamos estudando sobre soteriologia, que é o estudo, né, da salvação, aonde Deus ele preparou, planejou, né, algo para sermos alcançados por Ele, para sermos salvos. E o Senhor tem colocado no meu coração para falarmos um pouco sobre a história da igreja, né? E é muito importante estudarmos sobre a história da igreja também. E eu queria que você abrisse aí a palavra do Senhor lá em Daniel capítulo 2. Estaremos lendo o versículo 19 ao 22. Amém? Daniel capítulo 2, versículo 19 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. E disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, aplica a tua palavra em nossos corações. Nos dá sabedoria, Pai, entendimento. Senhor, vai nos capacitando para colocarmos a tua palavra em prática em nossas vidas. Deus, perdoa, Senhor, minhas falhas, meus pecados. Renova, Senhor, as nossas forças. Santifica-nos na tua verdade, na tua palavra. Purifica-nos, Senhor, nos dá fome e sede, Pai, da tua palavra. De crescermos, Deus, nela. De reconhecermos nela que ela nos traz a vida eterna a cada dia, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha levantar aqueles que se encontram caídos, aqueles que se encontram sem forças, Deus. Que o Senhor envie o teu Espírito Santo a renovar. Que o Senhor venha, Senhor, alimentar através da tua palavra aquele que nos escuta nesta noite. Venha renovar as nossas forças, pois, Pai, pois a tua palavra verdadeiramente ela é alimento para as nossas almas. Ó Deus, que nós, tudo que venhamos ouvir, venhamos desejar colocar em prática e usar para a honra e para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, são essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, aqui no livro de Daniel, vai estar falando um pouco, Daniel exaltando a Deus, do Deus que tem um domínio de todas as coisas em suas mãos. Nós estamos aprendendo na escola dominical os sinais dos fins dos tempos. E sabemos, irmãos, que Deus em todo tempo Ele é Deus. Em todo tempo Ele é soberano, Ele tem um controle de todas as coisas em suas mãos. E a palavra do Senhor nos diz, quando Ele chega para Pedro, que Pedro reconhece Ele como Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E quando nós reconhecemos o Senhor Jesus em nossas vidas, em tudo que nós fazemos, Ele também honra, Ele exalta também as nossas vidas. E o Senhor falou para Pedro: e tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor, Ele tem um domínio de todas as coisas em suas mãos. Ele tem um domínio das nossas vidas, Ele tem um domínio aqui nesta terra. Deus, Ele preparou uma agenda para que se cumpra. E Daniel, ele aqui sendo revelado, ele teve uma visão, né, no mistério ali,
numa visão de noite, e ele ali adora ao Senhor. Ele glorifica o nome do Senhor, porque sabemos, irmãos, que Daniel, ele foi um dos profetas ali, um dos homens de Deus que estava ali na Babilônia. E nós falamos sobre isso aqui, sobre terça-feira, sobre Jeremias, que ele profetizou ali antes que o povo adentrasse ali na Babilônia. E Daniel, ele foi um dos homens de Deus ali, que estava ali, sendo usado por Deus naquele lugar. E ele recebe uma visão ali, porque Deus, ele revela a ele sonhos do rei. O Senhor dá interpretação a ele. E sabemos que Nabucodonosor, ele estava afligindo o povo de Israel ali há muito tempo atrás. Mas ele declara, irmãos, que Deus é que tem todo o poder. Não era Nabucodonosor que tinha todo o poder. Não é o homem que Deus, a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele estabelece reis, como também ele tira reis. Ele dá poder a um homem. Mas quem tem todo o poder é o nosso Deus. É o Deus que você serve. Então Deus, ele edificou a sua igreja em Cristo Jesus. Ele como a pedra angular, a pedra que dá direção ao ser humano. E a palavra do Senhor nos diz que as portas do inferno não vão prevalecer. E aí é o Senhor, irmãos, que ele dá sabedoria. Daniel, ele declara isso, que ele é de eternidade a eternidade. Lá no versículo 20 ele vai dizer que ele é de eternidade a eternidade. Ele não tem princípio nem fim. Aleluia. Ele é o Senhor que está em todo tempo agindo nesta terra, agindo nos céus. E ele tem todo o poder. E a Bíblia diz que é porque é dele toda a sabedoria e poder. E é ele quem muda o tempo, as estações. Daniel, ele declara isso no versículo 21. Ele remove reis, ele estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Sabemos que a igreja do Senhor aqui nesta terra, irmãos, ela, até hoje, até os dias presentes, ela tem passado várias turbulências, várias investidas do inimigo. Não é de hoje que o inimigo, ele tenta parar os cristãos. Não é de hoje que o inimigo, ele investe para destruir, para fazer parar a igreja do Senhor. Mas quando o Senhor, ele é o Deus que estabelece a igreja, que ele mesmo tem o domínio de todas as coisas, como Daniel disse, que ele mesmo estabelece reis, como também ele remove os reis, e ninguém pode ir contra a igreja do Senhor. Aleluia. E quando nós estudamos a história da igreja, isso que nós estamos aprendendo, vamos aprender aqui hoje, tem um objetivo, de explicar um pouco da história da igreja até a reforma protestante, e descrever principalmente os pontos aqui, que fizeram também a igreja se desviar do seu propósito inicial para qual o Senhor chamou. Alguns que se desviaram, saíram da presença do Senhor, como o próprio povo de Israel, mas também explicar a importância, da reforma para os nossos dias. E quando nós estudamos o livro de Atos, que está ali os relatos bem poderosos ali, testemunhos de heróis ali que serviram a um Senhor, que estava ali na igreja primitiva, como Pedro, como Estevão, como Paulo, e todo o ministério cristão ali, que foi iniciado e mantido principalmente pelo Espírito Santo de Deus, que trabalhou na vida daqueles irmãos, que trabalhou na vida da igreja, em pessoas comuns, não só os apóstolos, mas também como comerciantes ali daquele lugar, como viajantes ali daquele lugar, como até carcereiros, homens que estavam ali no cárcere, e o Senhor fez milagres. Muitos líderes de igrejas que foram levantados ali, como Áquila, Priscila, como Timóteo,
gentios, judeus, ricos, pobres. Deus, ele não tem limites, ele, né, não faz acepção de pessoa para usar, para trabalhar, para chamar para um propósito, para que a sua vontade seja estabelecida, para que o seu querer dê continuidade, né? Deus, ele não está limitado a pessoas, a homens, a autoridades aqui desta terra. Deus, ele não está limitado a essas coisas, porque ele é Deus. Aleluia. E quando Deus, ele quer fazer, irmãos, ele faz e ninguém impede. Quando ele quer realizar, quando ele quer mover os corações, ele move os corações. Quando ele quer tocar em pessoas para que a sua obra, que a sua vontade seja estabelecida, ele faz, né? E para que nós possamos entender, a igreja, né, ela foi sempre perseguida. Os homens de Deus, mulheres de Deus foram sempre perseguidos por causa do nome de Cristo, por causa do nome de Deus, por carregar, né, o nome de Deus consigo, a vontade de Deus, né? Então, mesmo antes ali do início da igreja primitiva, né, mesmo antes ali daquele momento que Deus estabelece a sua igreja, né, já no Velho Testamento, né, aquele povo ali, né, de Deus, eles sempre foram alvos de diversas perseguições. Eles sempre foram alvos, né, das investidas do diabo, do inimigo, né, e muitos profetas, principalmente, foram mortos por causa disso, foram perseguidos por causa, né, de fazerem a vontade do Senhor. E nesta noite eu queria começar um pouco da história falando sobre a perseguição da igreja, o que aqueles homens sofreram, assim como ali no Velho Testamento, né? Se você vê aí em Jeremias, vai falar de Urias, lá no capítulo 26 de Jeremias. Jeremias, ele foi um homem chamado para servir ao Senhor, e ele era da família sacerdotal, né? Mas lá em Jeremias, capítulo 26, versículo 20, nós vamos aqui estamos começando falando um pouco da perseguição, mesmo antes da igreja ser estabelecida, ali em Atos dos Apóstolos, que começou em Cristo Jesus, quando Cristo, ele estabelece ali, 26, o versículo 20 ao 23, amém? Diz assim a palavra do Senhor: também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quireate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. Né? Se você ver aí, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o rei Jeoaquim, quando o rei Urias, ele profetizava, quando aquele homem ali falava do que Deus estava mandando ele dizer, ele ali, filho de Semaías, né, ele profetizava ali naquele lugar em nome do Senhor. E sabemos que nos últimos tempos, irmãos, tem se levantado falsos profetas. E muita gente está procurando Deus, procurando igreja, procurando profetas para ouvir o que eles querem ouvir. E não ouvir o que Deus está mandando dizer para eles. E tem muitas pessoas que estão lotando igrejas, estão procurando, né, viverem de profecias, mas não querem viver a verdade da palavra do Senhor. E naquela época, muitos daqueles homens ali sofriam perseguições por causa disso, por pregar a verdade, por pregar a palavra do Senhor. E lá no versículo 22 vai dizer assim: o rei Jeoaquim, porém, enviou a Elnatã, filho de Acbor, ao Egito, e com ele outros homens. E eles tiraram a Urias do Egito, e trouxeram ao rei Jeoaquim, e este mandou feri-lo à espada, e lançar-lhe o cadáver
nas sepulturas de plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que não entregasse nas mãos do povo para ser morto. Então veja, irmãos, que tanto Urias como Jeremias, eles eram perseguidos ali por pregar a palavra, por profetizar, por falar da verdade, né? E é interessante, irmãos, que muitas pessoas hoje não querem pagar o preço de falar a verdade. Muitas pessoas não querem, né, ver as suas igrejas vazias, muitas vezes, por pregar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor chama, né, da verdade, que Ele nos chamou para fazer. Mas o Senhor mesmo, irmãos, Ele estabeleceu a sua igreja. Ele nos chamou para falar da verdade da sua palavra, porque Ele estabelece rei e Ele tira rei. Muitas vezes nós estamos preocupados em falar da verdade, principalmente no tempo presente, principalmente nos dias atuais, onde qualquer coisa atinge, né? Qualquer coisa é motivo para processo e para tantas outras coisas. Mas é necessário falarmos da palavra de Deus, e não importa se a igreja vai ser perseguida ou não, porque a igreja ela sempre foi perseguida. Se você vê também aí Jeremias no capítulo 38, aí, ainda de Jeremias no capítulo 38, o versículo 1 ao 6, eu estou falando da igreja perseguida aqui, né, dos profetas que foram perseguidos aqui ainda no Velho Testamento. No capítulo 38, o versículo 1 ao 6, diz assim: e ouviu, pois, Safatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Pessur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia. Este a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim, estas palavras afrouxam as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós. Aí lá no versículo 5 vai dizer: e disse o rei Zedequias, eis que, versículo 6, tomaram então a Jeremias e lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas na cisterna, e não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Meus irmãos, é importante e interessante entendermos que esses homens estavam sendo perseguidos por pregar a palavra de Deus, por falar aquilo que Deus havia mandado eles falarem. Hoje algumas pessoas pensam, né, que por alguém estar passando por perseguição, está passando por alguma luta, é pecado, né? Alguns pensam que, né, que a igreja abençoada, a igreja cheia do poder de Deus, é aquela igreja que está repleta de gente. E tem casos que sim, quem disse que não, né? Glória a Deus quando a igreja está repleta, né? Mas que seja uma igreja que ela seja edificada na palavra do Senhor, que ela aguenta a se alimentar da palavra, e não só palavra que massageia o ego, mas a palavra que fortifica, que fortalece. Porque quando a palavra do Senhor nos diz que aquele que lê as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. Porque quando vinha a chuva, quando vinha a tempestade, quando vinha as lutas, a fúria do inimigo, ela não vai cair, ela vai continuar firme.
Hoje estamos vendo muitas pessoas, irmãos, sendo fortalecidas por pipoca, por confeito, por coisas que não alimentam. Querem buscar igrejas que massageiem o seu ego. Querem buscar, né, coisas que muitas vezes só vai satisfazer as suas vontades. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jeremias, como Urias, como tantos profetas ali, foram chamados ali naquela época para falar a verdade. E o rei ali naquela época, né, quando viu Jeremias falando esta verdade, ele disse: olha, eles estão enfraquecendo o povo. E começou a repreender a Jeremias. Procurou matar a Jeremias, porque Jeremias estava dizendo: olha, Deus está dando a dizer que essa cidade vai ser destruída. E nem todos os irmãos querem ouvir algo dessa natureza. Nem todos querem receber uma palavra de repreensão. Olha, te conserta, senão tu morrerás. Te conserta, senão tu irás para o inferno. Nem todos estão preparados para ouvir isso. Mas aí, muitas vezes, pelo contrário, persegue, critica, aponta o dedo e não sabe muitas vezes que é Deus usando aquela pessoa para alertar o coração dessas pessoas. Mas essas pessoas muitas vezes estão à beira do abismo. Deus, pelo seu amor, a sua graça, envia profetas, envia pastor, envia homens, mulheres de Deus para falar para aquela pessoa, mas aquela pessoa não quer ouvir. Só quer ouvir aquilo que massageia o seu ego. Né? E aí veja o que o rei, ele disse ali, disseram os príncipes ao rei: morra este homem, lá no versículo 4. Visto que ele dizendo assim, estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, as mãos de todo o povo. Muitas vezes, irmãos, nós que estamos à frente de ministério, muitas vezes que estamos, né, a serviço de Deus, estamos prestando, né, um trabalho a qual o Senhor nos chamou para fazer, e muitas vezes estamos ali com responsabilidade, pregando a palavra do Senhor, e muitas vezes somos tidos como, assim, aquele rei, né, falou para todos ali que, não, este pastor, este profeta, este homem está afrouxando. É por isso que a igreja está assim. É por isso, né, que, né, essas pessoas estão desse jeito. É por causa dele, é por causa dela, mas muitas vezes é porque não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir a palavra de exortação para se consertar. E aí muitas vezes lançam na cisterna, como fizeram com Jeremias, se afastam, dizem: esse daí não presta, não serve, porque serve aquele que vai profetizar bênção, às vezes com a vida toda errada, como estava o povo de Israel, e Jeremias estava dizendo: olha, essa cidade vai ser destruída, e é melhor que vocês se rendam e vão com o rei da Babilônia, porque senão vai morrer todos. E ali a palavra do Senhor nos diz que ele foi lançado ali na cisterna, na lama. E a Bíblia diz que atolou-se Jeremias na lama por causa disso. Então muitos profetas, homens de Deus, sofreram e sofrem até hoje por causa disso. Se você vê aí em Isaías, Isaías também, desculpe, ele foi um profeta que sofreu, que passou lutas por pregar a palavra de Deus. Ele é um profeta messiânico, né? E alguns historiadores dizem que ele foi morto ali pelo rei Manassés, um dos piores reis que se levantou ali em Israel. Se você ver aí em 2 Reis, o capítulo 21 e o versículo 16, pedi para Vinícius colocar aqui, 2 Reis, capítulo 21 e o versículo 16, vai dizer assim: e disse-lhe, assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal Zebub, Deus de Ecrom, porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama o que subsiste não descerá. Isso é 2 Reis. 2 Reis 21, 16.
É que fala de Manassés. Amém. 2 Reis 21:16 diz assim: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher a Jerusalém de um outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que este homem, irmãos, ele derramou muito sangue inocente ali naquela época. E muitas vezes nós podemos se perguntar por que Deus, ele muitas vezes permite, né? Deus, ele nos chama para um propósito. E Deus, ele tem um tempo estabelecido, irmãos, para aqueles que servem ao Senhor verdadeiramente. A Bíblia diz que há tempo para tudo debaixo da terra, debaixo do sol. Desculpe. Há tempo para tudo, né? E é necessário nós entendermos, irmãos, que o Senhor, como Daniel falou, que ele estabelece rei, que ele tira rei, ele tem todo o controle em suas mãos. E Isaías também foi que alguns historiadores dizem que ele foi morto por Manassés, ele ali é daquele tempo. E Manassés derramou muito sangue ali, inocente, né? Como também Amós, que sofreu. Se você vê aí Amós, o capítulo 7, um dos profetas menores que profetizou ali naquela época, versículo 10 e o 13. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizeis mais, porque é o santuário do rei e a casa real. Veja, irmãos, que Amós não poderia mais falar ali, ele foi proibido, ele foi perseguido por causa do rei, pois ele falava daquilo que Deus estava mandando, mas um profeta de Deus. Não é fácil, irmãos, muitas vezes sermos chamados por Deus para falar, né, aquilo que muitos não querem ouvir, mas temos que falar a verdade. Que ouça, diz a palavra do Senhor, que deixem de ouvir. Então é necessário nós colocarmos em prática aquilo, né, que o Senhor, ele nos chamou para fazer. O rei, né, muitas vezes quer estabelecer o seu poder, mas nós fomos chamados por Deus para fazer a sua vontade. A igreja estar aqui na terra, irmãos, não para andar na vontade do homem, no cursor deste mundo. Outro também que sofreu muito foi Elias, lá em 1 Reis, o capítulo 19, o versículo 1 e 2. Eu estou falando de alguns que sofreram ali antes da igreja ser estabelecida. 1 Reis, capítulo 19, o versículo 1 e o 2. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses em outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Elias, ele combateu ali com os profetas de Baal, que profetizavam aquilo que não vinha da vontade do Senhor. E ele sofreu muito ali, foi perseguido. A palavra do Senhor nos diz que até em momentos de depressão ele teve, que ele adentrou numa caverna, ele pediu para si a morte, diz a palavra do Senhor. Ele desejou a morte, ele não queria comer, mas o Senhor, irmãos, ele envia ali um anjo dentro daquela caverna, ele vai ter com Elias e diz assim: o que faz aqui, Elias? Aleluia. Irmão, temos que estar preparados. Se somos homens e mulheres de Deus, temos que estar preparados
para a perseguição. Se nós somos cristãos verdadeiros, a palavra do Senhor nos diz que aqueles que piamente querem servir a Cristo padecerão perseguições. Temos que estar prontos para sofrer pela causa do Evangelho. Temos que estar prontos, irmãos, para as perdas desta vida. Muitas vezes, né, a solidão de um pai, de uma mãe que está distante. Eu me lembro que quando a igreja foi emancipada aqui, né, estávamos ali na congregação ainda, e a igreja foi emancipada, e o bispo Rosivaldo, ele canta um louvor ali, né, sobre o ministério, e ele faz ali um ato, né, de separação de mim e da minha mãe, né, ainda minha mãe era viva na época, né, e o ministério ele traz consigo essas coisas. Servir ao Senhor, estar diante da vontade do Senhor, muitas vezes vai trazer algumas perdas que nós não queremos, vai trazer algumas solidões que nós não queremos ter, vai ter algumas, né, investidas do diabo, do inimigo, que nós vamos se perguntar o porquê. Aleluia, mas é necessário estarmos firmes diante da vontade do Senhor, porque o diabo, irmãos, ele tenta de toda forma parar aquilo que Deus chamou você para fazer. Aleluia, qual o propósito que Deus colocou no coração. Então muitos homens, assim como Elias, que Jezabel desejou tirar a vida dele, e ele adentra na caverna, e o Senhor disse: eu não te chamei para você estar dentro de uma caverna, eu não te chamei, aleluia, para você estar se lamentando, triste, chorando porque a sua vida, né, está em perigo. Não, porque eu sou o Deus que eu estabeleço o rei, eu tiro reis. Eu tenho um controle nas minhas mãos, a minha igreja está na palma da minha mão. E eu não temo, nós não devemos temer o perigo, irmãos. É por isso que Davi dizia: 10.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Aleluia. Nós devemos estar firmes, aleluia, e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho das nossas mãos não é vão. E o Senhor estava falando isso para aqueles homens ali naquela época, e aí ele forma a igreja, e o livro de Atos, irmãos, ele vai contar um pouco da história da igreja primitiva. E os cristãos, eles sofreram ali, irmãos, muitas batalhas, muitas perseguições, e uma das perseguições que começou ali na igreja primitiva era a perseguição política, porque a política ali, né, estava de forma, né, bem forte, batendo forte contra a igreja, né, que precisava muitos daqueles líderes que estavam ali decidir a lealdade, se eles serviam a Cristo ou muitas vezes aos imperadores, que naquela época, né, os imperadores eles eram adorados como Deus, se faziam estátuas dos imperadores, e muitos deles ali, irmãos, tinham que decidir. Muitos cristãos da época, muitos homens de Deus que foram chamados para servir ao Senhor, e muitos deles se curvaram à política da época, e nos dias atuais não é diferente, irmão. Muitos têm se curvado à vontade política do homem, muitas vezes, né, se deixando levar, né, trocando os seus valores cristãos, da qual o Senhor nos chamou, aleluia, para colocar em prática a palavra de Deus, mas muitas vezes por causa de cesta básica, por causa de alguma troca aí, tem trocado os valores cristãos, e não entende, irmãos, que o Senhor nos chamou para sermos cristãos e falar a verdade, viver a verdade. E muitos ali sofreram por causa disso, né, se prostraram às imagens, se prostraram às estátuas ali dos imperadores. Outra perseguição era religiosa, que acontecia ali na época de Atos dos Apóstolos ali, né? Os romanos exigiam ali dos cristãos que adorassem os deuses pagãos. O próprio apóstolo Paulo, quando ele chega ali naquele lugar em Atenas, a palavra do Senhor nos diz que ele vê ali uma estante cheia de deuses, para cada dia do ano tinha um Deus, e muitos ali se rendiam a isso. A igreja muitas vezes se rendendo a idolatria, isso, irmãos, traz tristeza ao coração de Deus. Isso é algo abominável ao coração de Deus, e a igreja estar aqui para pregar contra isso, mesmo que muitos não queiram ouvir, mesmo que muitos não queiram entender a palavra de Deus,
Mas só existe um Deus, irmãos, que Ele estabelece rei e tira reis. Que Ele dá sabedoria ao sábio. Que Ele dá inteligência ao entendido. Mas o Senhor, Ele nos chamou, Ele colocou a sua igreja aqui na terra para falar a verdade. Mas será que nós, como servos e servas do Senhor, estamos na verdade? Estamos firmes na verdade? Nós estamos vivendo os últimos tempos aqui da igreja na terra. E um sinal dos últimos tempos é que virá o falso profeta. E vem aí o comunismo. E querer juntar uma religião só. Fala-se tanto do amor. Porque tem que ter amor. Mas o Senhor disse: eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer espada. E essa espada, irmãos, muitas vezes para falar a verdade, muitos não vão querer aceitar. E foi por isso que Jesus foi crucificado. Foi por isso que a igreja, Cristo é apedrejado por falar a verdade, mas a igreja muitas vezes se cala nos tempos presentes. Porque isso daí vai tirar a pessoa da igreja. Porque isso daí não vai agradar muito aquela pessoa, então a igreja vai ficar com pouca gente. Precisamos falar a verdade, irmãos. Precisamos falar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Aleluia, porque um dia o Senhor vai falar: vinde bendito do meu Pai. Aleluia. Sabemos que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas a igreja, irmão, ela precisa estar de pé fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer. Porque se ela começa a perder, irmãos, a essência do que ela foi chamada para fazer, para que estamos aqui? O que viemos fazer aqui? É necessário pregar a palavra do Senhor. Então, muitas vezes eles eram perseguidos de forma religiosa, como também social. Os cristãos mais pobres da sociedade eram desprezados pelos líderes ali daquela sociedade. Destarte, esse tipo de desprezo em alguns locais ainda existe. As pessoas esqueceram os pobres. As igrejas agora querem construir igrejas só em metrópoles. A igreja tem que ser construída na parte mais rica da cidade. E muitas vezes isso ia se perdendo, irmãos, porque só se dava valor àquelas igrejas que elas tinham, elas fossem mais elitizadas. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus ele vem aqui para esta terra, a palavra do Senhor nos diz que João Batista manda fazer uma pergunta se ele era o mesmo Messias. João Batista estava preso no cárcere. E aí um dos seus discípulos foi lá e ele mandou uma pergunta para Jesus: és tu mesmo o Messias ou esperamos outro? Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ele manda uma resposta para João Batista. Vai lá dizer a João Batista que os pobres eles ouvem o evangelho. Os pobres são alcançados pela palavra, porque muitos ali, irmãos, faziam acepção de pessoas, os saduceus, os fariseus. Eles viviam muito só do lucro. Mas não entendia, irmãos, que é necessário, que falarmos aquilo que a palavra do Senhor ele manda nos falar e fazer aquilo, alcançar os pobres, alcançar os ricos, alcançar todos, porque a palavra do Senhor é para todos. Aleluia. Muitas vezes, também perseguidos pela forma econômica da coisa. Muitos fabricantes de ídolos ali, irmãos, na época da igreja primitiva, sofreram, porque a sua parte econômica começou a cair. Mas a igreja pregava a palavra do Senhor. A igreja denunciava o pecado. Se você ver aí em Atos 19, o versículo 23 ao 35. Atos 19, do 23 ao 35, vai dizer assim a palavra do Senhor:
Por este tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Veja, acerca da palavra, do que os discípulos, os apóstolos estavam pregando ali. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhando muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Veja que o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava pregando a verdade, só que aquilo dali estava incomodando aqueles que viviam do lucro. Até hoje nós vemos isso. Até hoje muitos vivem da construção de imagens. E muitas pessoas, né, estão sendo enganadas, porque a palavra do Senhor, irmãos, ela é reta, ela é viva. A palavra do Senhor, ela nos mostra o caminho, a verdade. E muitas vezes ninguém quer escutar algo dessa natureza. E é por isso que muitas vezes traz de alguma forma uma desunião, traz de alguma forma uma chateação por parte de alguns por estar falando disso, de falar de temas como esse. Aleluia. Mas para ser liberto, irmãos, é necessário ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra, nem a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos aí estão presos na idolatria, estão presos no dinheiro, estão presos em tantas coisas, irmãos, aqui desta terra. Mas Deus, ele chamou a igreja verdadeira, para pregar a verdade. A palavra do Senhor nos diz: aquele que é da luz, ele vem para a luz. Aleluia, aquele que está pronto a ouvir a verdade. Aleluia, aquele que quer mudança de vida, transformação na sua vida, que quer que o Senhor, ele transforme a sua casa, a sua família, está na presença do Senhor. Vai buscar, irmãos, aquele que prega a palavra. Vai buscar igreja séria, que fala da verdade. Mas aí a palavra do Senhor vai nos dizer, lá no versículo 27, e não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Veja, irmãos, Diana, uma deusa ali daquela época. Todos adoravam. E aquilo dali, irmãos, quando Paulo ele começou a pregar, muitos começaram a conhecer a verdade. E ali começou a trazer problemas para eles ali naquele lugar. Começou a tirar a adoração, irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz que a única coisa que Deus não dá a ninguém é a sua adoração, a sua glória, o seu louvor. E muitos estão passando a mão na cabeça de alguém. Olha, é necessário reconhecer a palavra, mesmo que isso incomode, irmãos. Mas o apóstolo Paulo, ele pregava, ele falava. Lá no versículo 28, e ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. E foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremetaram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaios e Aristarcos, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também Asiarcas, que eram os amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíram em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, e este, assinando com a mão, queriam falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu,
todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Veja, irmãos, que alvoroço aconteceu naquela cidade. Veja a confusão que aconteceu ali. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o apóstolo Paulo ele pregava ali, e aquilo dali incomodou. A igreja ela incomoda, irmão. E se a igreja ela não incomodar, irmão, se a igreja não estiver denunciando o pecado, se a palavra de Deus ela não estiver trazendo transformação na minha vida, se ela não estiver fazendo efeito na minha vida, tem alguma coisa errada. Se ela não estiver como uma espada aguda de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, às vezes vai cortar, vai doer, mas é para sarar, porque ela é viva e ela é eficaz. Ela corta, mas ela também cura, ela sara. Aleluia. E o Senhor, Ele nos chama, irmãos, muitas vezes para ser perseguidos, para lidar com todas essas coisas. Muitos não querem isso, muitos não querem viver o chamado de Deus, muitos não querem viver o cristianismo verdadeiro. Querem estar numa igreja de oba-oba, querem estar vivendo uma vida de oba-oba, estar naquela igreja. Olha, você pode vir como estás e ficar como estás. É os tempos que nós estamos vivendo. Mas se a igreja ela não for perseguida, irmãos, tem alguma coisa errada. Se a igreja não estiver incomodando, é claro que nós devemos fazer a política da boa vizinhança, é claro que nós devemos ser bênção na vida dos nossos irmãos, é claro que nós devemos, falar do amor de Deus para as pessoas, mas nunca omitir o pecado. Nunca deixar de denunciar o pecado. Nunca deixar de falar da verdade de Deus. Enquanto estava a confusão ali, eles estavam querendo fazer para Paulo, mas a igreja chegou lá em Éfeso. O apóstolo Paulo escreve carta aos Efésios ali. Muitas igrejas se levantaram ali. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Os judeus muitas vezes foram os primeiros a perseguirem os cristãos. Os judeus ali começaram perseguindo a Cristo. E depois eles começaram a perseguir os cristãos ali naquele lugar, aí em Atos mesmo no capítulo 4, o versículo 1 ao 3. Do capítulo 1, o capítulo 4, o versículo 1, do 1 ao 3. Vai dizer a palavra do Senhor. E falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentindo-os por ensinarem eles o povo, anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. E muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Você já imaginou, irmão? Paulo, Pedro, Estevão, muitos daqueles que estavam ali em meio às perseguições, homens que foram cheios do Espírito Santo. Que a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo desceu sobre ele ali no dia de Pentecoste. Não saireis de Jerusalém até que do alto recebam poder. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E aqueles homens, irmãos, estavam recebendo poder, aleluia, não para sair só falando em línguas. Eles estavam recebendo um poder, irmãos, não só para mostrar que era espiritual para alguém, mas era porque ali na frente, irmãos, eles seriam degolados, cerrados ao meio, por pregar a palavra de Deus. Eles estavam recebendo poder, enquanto mais eles eram feridos, e quanto mais eles eram perseguidos, eles continuavam pregando. Eles continuavam firmes, quanto mais a dificuldade aumentava, eles continuavam firmes, porque eles estavam cheios do poder de Deus. E muitas pessoas no tempo presente têm confundido o que é poder de Deus, irmãos.
O que é estar firme na presença do Senhor? Quando a igreja está sendo perseguida, muitas vezes a primeira coisa que faz é sumir da igreja, é se distanciar da presença de Deus. Aleluia, que cristianismo é esse que estamos pregando? Aleluia, que cristianismo é esse? Quando levamos uma topada que uma unha crava, não vou mais para a igreja. Aparece uma dorzinha de cabeça só, já desiste de ir para a casa do Senhor. Aparece um emprego, se distancia da casa do Senhor. Aparece coisas que muitas vezes são supérfluas, que vão ficar aqui, mas se distancia da palavra do Senhor, dos caminhos do Senhor. Que evangelho é esse? Mas aqueles homens, irmãos, estavam sendo apedrejados. Aqueles homens estavam ali naquela igreja primitiva, cheio do poder de Deus. Muitos olhavam para ele: olha, não preguem neste lugar, não falem deste amor. Aqui é a cidade da deusa Diana. Aleluia, o Senhor nos chamou, irmãos, para fazer a diferença nesta terra, para sermos sal e luz deste mundo. Aleluia. Aleluia, mesmo que muitos, mesmo que incomode alguns, mesmo que o diabo, ele se exploda, que ele se enfureça, mas o Senhor, ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da minha e da sua vida. É necessário falarmos para do Senhor. Aleluia, veja lá o versículo 18 do capítulo 4 de Atos. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas lá no versículo 19, mas Pedro e João lhe responderam: julgai se justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Aleluia. Pedro estava dizendo: olha, eu vou obedecer o chamado do mestre. Pedro, que muitas vezes, irmãos, era alguém tão inconstante na presença do Senhor, mas ele aprendeu com Cristo o que é ser verdadeiramente um cristão. Ele aprendeu com Cristo o que é verdadeiramente servir a Deus. Ele aprendeu com Cristo o que é verdadeiramente, irmãos, honrar a Deus na sua vida. Nós estamos vivendo momentos difíceis, que a palavra do Senhor nos diz, né, que a grande tribulação, se aqueles dias não fossem abreviados, nem os escolhidos aguentariam. Mas estamos vivendo, irmãos, os sinais dos tempos. E se a igreja ela não estiver firme na palavra, se a igreja não estiver firme, irmãos, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, o que será de nós? Estevão, irmãos, ele foi apedrejado. Estevão ali, muitas vezes, por pregar a palavra do Senhor. Atos, veja aí, Atos, capítulo 4. Não, eu anotei errado aqui. Está 54 aqui, mas não tem 54. Eu anotei errado. Acho que é capítulo 8, versículo 2. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Versículo 2: alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, que ainda era Saulo, né? Porém assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam no cárcere. Irmãos, será que nós estamos preparados para algo dessa natureza? Será que nós, como cristãos, como servos do Senhor, se a perseguição aumentar, porque os últimos tempos estão chegando, irmãos, nós estamos vivendo, Jesus está às portas. Será que se alguém, nos tempos presentes, adentrar a igreja e começar a falar, e começar para aprender, porque a palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 8, né, no versículo 2, que naquele tempo se levantou uma perseguição tão grande ali na igreja, em Jerusalém, que todos ficaram dispersos, fugiram, todos se distanciaram, né? Tem até um vídeo aí no YouTube, né, que alguém entra armado dentro da igreja, né, diz que vai matar e acontecer,
e todos fogem. Só fica um ali, né? A maioria sai, corre, foge da presença, nega a Cristo, né? E aí ele tira aquela capa, aquele enfeite e diz assim: pronto, pastor, pode continuar o culto, porque eu já coloquei os impostores para fora. Será, irmãos, que estamos preparados para algo dessa natureza como igreja do Senhor? É claro que nós não queremos viver, irmãos, esses tempos, mas Estevão foi morto, apedrejado. A igreja estava sepultando ele ali por causa da perseguição, né? E grande foi ali a perseguição. Mas hoje as pessoas, né, os cristãos, estão vivendo tempos de cara feia, de qualquer coisa é motivo para não vir para o culto, de qualquer coisa tirar você da igreja. Aleluia. Mas não podemos ser assim, irmãos. Tiago e Pedro, muitos deles foram perseguidos. Aí no capítulo 12 de Atos, vai falar, irmão, daqui fala a história da igreja perseguida. Lá no capítulo 12 aqui, né, Herodes, ele perseguia ali a igreja, perseguia Tiago e Pedro. Veja lá no versículo 1, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João, irmão de um dos apóstolos, irmãos. Aleluia, eles estavam querendo fazer calar a igreja de todo jeito. O rei estava dizendo: olha, vamos matar um deles, porque a gente fazendo isso, a gente cala os outros. E mataram a Tiago, maltrataram ele. Aleluia. Mas Tiago, né, versículo 3, e vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E tendo feito prender, lançou-os no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E aí esse texto vai dizer, irmãos, que Pedro estava ali. Deus, ele vai lá, ele envia o seu anjo lá dentro da prisão e liberta Pedro, porque o Senhor, ele é o Senhor da igreja. O Senhor é o Senhor dos apóstolos. O Senhor é o teu Deus, o meu Deus. O que pode trazer temor ao teu coração? Quais são as tuas preocupações no tempo presente? Se a igreja está sendo perseguida, continua servindo ao Senhor, porque o Senhor, ele mesmo, aleluia, guarda a sua igreja. Ele mesmo, aleluia, assegura a vitória à sua igreja, assim como ele adentrou lá e tirou Pedro de dentro do cárcere, de forma milagrosa. Aleluia. Aí lá no versículo 7 do capítulo 12 vai dizer: eis que porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Aleluia. Então as cadeias caíram-lhes das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Aleluia. Aleluia. O Senhor se responsabiliza por mim e por você, irmãos. O Senhor se responsabiliza pela sua igreja. Aleluia. Aleluia. O Senhor não está limitado, irmãos, às minhas condições. E o Senhor está dizendo: olha, eu te darei as condições, agora faça, pregue a minha palavra. Aleluia. Nós não tínhamos uma pá de areia para construir esta igreja, irmãos, e Deus deu todas as condições necessárias. Ainda continua dando, ainda continua mandando. Se a igreja está precisando de algo, Deus, ele toca no coração de alguém. Deus, ele é o Senhor desta igreja, irmãos. Aleluia. Não precisamos, aleluia, estarmos atemorizados. Sabemos que não é fácil, sabemos que quando tem poucos membros é difícil mesmo, mas que o Senhor, eu creio que Deus trará despertamento. Eu creio que o Senhor, quando Ele quiser, Ele estabelece rei, Ele tira rei, Ele toca nos corações, Ele move os céus e a terra em favor da sua igreja. Deus, ele já deu todos os sinais que ele é o Deus desta igreja.
Porque senão não estaríamos aqui, porque senão essas paredes não estavam de pé. Até hoje alguém se pergunta para que o tamanho dessas colunas, mas não sei, foi Deus. Ele deu as condições para colocar os ferros, Ele deu as condições para que essa igreja estivesse de pé. Não foi o pastor Paulo, não foi ninguém, foi Deus. Aleluia, e Ele tem um propósito. Aleluia, se estamos passando lutas, tribulações, permanecemos firmes, o anjo ele adentra neste lugar e diz, segue-me. Continua fazendo, continua trabalhando, continua agindo, continua, aleluia, colocando a minha palavra em prática, porque sou eu que vou te galardoar, diz o Senhor. Cumpre o propósito para que eu te chamei. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E já estou terminando. Se você ver aí em Atos 18. Atos 18, versículo 12. O 12 e o 17. Diz a palavra do Senhor. E quando, porém, Galho era procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordamente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos, mas se é a questão de palavra, de nomes e de vossa lei, tratai disso vós mesmo, eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Eles eram espancados ali naquele lugar, irmãos. Eles eram feridos ali naquele lugar. Eles sofreram várias perseguições. Lá no capítulo 21, versículo 26 de Atos. 21, 26. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. E quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro! E este é o homem que por toda parte ensina todas a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais introduziam até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. E tantas outras perseguições. Agora veja, irmãos, se Paulo ele parou. Veja se Pedro ele desistiu. Será que quando a fogueira que muitas vezes ali eles acendiam para lançar muito deles, as arenas que colocavam os leões, mas tudo isso era como semente, irmãos. Quanto mais batiam, quanto mais queimavam, quanto mais faziam isso, faziam que eles crescessem mais, porque eles eram homens cheios do poder de Deus. Devemos estar preparados, irmãos, a sermos cristãos verdadeiros. Se somos perseguidos, se estamos firmes nos caminhos do Senhor, quais são as lutas que vai te tirar da presença do Senhor? Olhe para a igreja primitiva, que o que nós passamos hoje nem se compara ao que aqueles homens passaram, e eles não negaram a sua fé, eles não desistiram do caminho do Senhor. Aleluia! Que a igreja do Senhor esteja firme. O Senhor disse que estejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho das vossas mãos não é vão, Senhor. Fica de pé nesta noite. Vamos adorar o Senhor com louvor. Sei que a hora já está
ali 9 horas. Mas que nós possamos, irmãos, receber esta palavra nesta noite. Que venhamos entender quem sou eu diante da presença do Senhor. Que cristão sou eu, que crente sou eu. Eu estou firme. Aleluia. Olhe para a igreja primitiva, para a igreja perseguida. Olhe para o legado daqueles homens, daquelas mulheres. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Aleluia, Jesus. Todo sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, O Senhor te dará a vitória naquele dia. verdadeira lição. Aleluia. Oh, meu Deus, Reaviva a tua igreja, Jesus, em meio às perseguições. reaviva a tua igreja. Enche-nos do teu Espírito, Deus. Derrama do teu poder para suportarmos as lutas, as perseguições, para chegarmos até o fim, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, fortalece a tua igreja. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo. Começando em meu coração. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Fortalece as mãos, os joelhos, tropegos, Senhor. Fortalece os corações aqui nesta noite. Aqueles que se encontram fracos, Senhor, sem forças. Eu queria ver Em nome de Jesus, Senhor. A bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, reaviva tua igreja de novo. Enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Reveste-nos de força, Senhor. Aleluia, para pregar a tua palavra, para pregar a verdade, para denunciar o pecado a esta terra, Senhor. Mesmo que a perseguição se levante, oh, aleluia, nos fortalece nos teus caminhos, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Começando em meu coração.
clame ao Senhor nesta noite. Tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em coração. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como é que estará a tua fé? Como é que estará a tua firmeza nos caminhos do Senhor? O Senhor é contigo, amém. Deus, Ele é a tua força. Aleluia, Ele é o Deus de milagres, irmãos. Ele é o Deus da igreja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, pela sua palavra ministrada aos nossos corações. Que nós venhamos estar firmes e constantes, irmãos, assim como os do passado, ali do Velho Testamento, os profetas, como também os discípulos e os apóstolos, servindo ao Senhor. Aleluia, para a glória do seu nome. Eu quero avisar os irmãos que os cultos permanecem os mesmos. Domingo pela manhã, escola dominical. Esteja aqui, nós estaremos dando continuidade à nossa nova lição. E à noite, culto de louvor e adoração às 18 horas, amém? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por esta noite. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Pai. Senhor, que nós não viemos ser cristãos só de nomes. Que, Senhor, que nós não viemos ser, Senhor, só de aparência, mas que sejamos de verdade, Senhor. Não importa as lutas, não importa as perseguições, não importa, Pai, as dificuldades que venham se levantar, mas que nós estejamos firmes e constantes. Aleluia, não importa, Senhor, se alguém cai da direita, se alguém cai da esquerda, se podemos estender a nossa mão para ajudar e levantar, amém, mas que nós, Pai, estejamos firmes, porque a tua palavra nos diz, aquele que estiver em pé, cuide, olhe e não caia, cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia, o tempo se abrevia, oh, aleluia, Senhor, e como é que estará a tua igreja, Senhor? Diante, Senhor, de tantas pregações egocêntricas e não cristocêntricas. Aleluia. Fortalece a tua igreja, Senhor. Nos dá graça nos teus caminhos, Senhor. Fortalece, Senhor. Usa-nos em tuas mãos conforme a tua vontade. Faz o teu querer, Senhor. Estamos diante de ti. Estamos disponíveis, Pai, para fazer a tua vontade. Usa esta igreja, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, para a glória do teu nome. Manda, Senhor, trabalhadores para esta seara que é grande, Senhor. Toca nos corações, Senhor. Oh, Deus, envia, Senhor, tocadores, músicos. Envia, Senhor, pessoas para trabalhar, Senhor, no evangelismo. Pessoas para trabalhar na obra. Senhor, porque grande é a seara, Senhor. Mas que falemos a verdade, aquilo que o Senhor quer que nós falemos, Senhor. Mas usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome. Obrigado pela tua palavra, leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite reparadora de sono. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz, amém. E amém. Deus abençoe toda a igreja.